Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Deixa eu reforçar o que está acontecendo aqui. Hoje é o primeiro domingo de 4 domingos de oração e unção. Unção, a palavra unção significa derramar óleo sobre a vida de alguém ou colocar na testa. Por isso a palavra unção aqui no slide, na arte. Nós vamos trabalhar 4 domingos, hoje é o primeiro domingo de oração e unção pelos enfermos, pelos doentes. Mas puxa, mas eu não estou doente. Então você leva a unção para quem você conhece que está doente e não está aqui hoje. Convide pessoas para os cultos de domingo, porque todo culto de domingo nós vamos ungir vocês com óleo, para que vocês ganhem cada vez mais energia física do Espírito Santo na vida de vocês. A doença, a enfermidade, não é só uma questão de cegueira, surdez, paralisia das pernas, ou doença de pele. Tem vários tipos de enfermidades, doença dos ossos, problemas de coluna. E o Senhor não simplesmente quer te dar recursos para você ter um plano de saúde. Muita gente pergunta, por que Jesus não cura como curava na Bíblia? Porque as pessoas têm plano de saúde. Elas preferem ter plano de saúde do que buscar a Jesus. Às vezes, os recursos materiais financeiros atrapalham, porque atrapalha o caminho de fé. Ao invés da gente buscar a Jesus, a gente busca o médico primeiro, busca o remédio primeiro, busca o plano primeiro. E esse é um dos motivos porque a gente vê menos curas hoje em dia. E aí as pessoas às vezes chegam numa situação que ninguém resolve, aquelas doenças barra pesada. Aí elas buscam Deus. E Deus, sendo um Deus de misericórdia, Ele sara, Ele cura. Mas você não precisa contar com remédios e médicos, isso não é errado. Eu mesmo tenho plano de saúde. Mas nós precisamos aprender a ser um povo da Bíblia, que em primeiro lugar, sobre todos os assuntos, procura Deus. A questão é financeira, não procure empréstimo em primeiro lugar. Procure Deus. Procure o Senhor. Se você tem algum tipo de dor, enfermidade, puxa, preciso tomar uma Neosaldina, um Simeticona, sei lá, como é que chama, um Dipirona, 1 grama, Novalgina, né? Primeiro, busque a Deus, sobre tudo. As pessoas estão buscando psicólogos, médicos, remédios, planos, certificações, bancos, e a gente esqueceu de buscar a Deus em primeiro lugar. Eu quero desafiar você a voltar a buscar a Deus em primeiro lugar. E você ganhar a alegria de ver Deus operando na sua vida. Porque Ele é um Deus que opera. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 11. Vamos ler o versículo de número 14, 15 e 16. Lucas 11, versículo 14, 15 e 16, diz assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Eu estou lendo na versão revista e corrigida ou contemporânea. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhavam-se a multidão. A multidão maravilhou-se. Mas alguns, dentre eles, no meio da multidão, diziam: ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Outros, querendo testar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Pai, nós oramos aqui e nós cremos
que o Senhor ressuscitou dos mortos e confessamos a Jesus como Senhor das nossas vidas. Derrama do teu Espírito, e o Senhor Espírito Santo glorifica Jesus por sinais e maravilhas, curas e milagres. Exalta o nome do Pai, do Filho. Mostra a autoridade do teu reino, tirando das trincheiras os demônios, que muitas vezes faz as pessoas ficarem doentes na alma, doentes no corpo, doentes na mente, doentes nos relacionamentos, doentes nas finanças, no trabalho, na igreja, no espírito, pessoas que estão adoecendo por cativeiros satânicos, malignos, provocados por demônios. Tira da trincheira esses demônios pela tua presença, Jesus. Tira da trincheira, tira do buraco, tira da vida das pessoas, traz à luz o poder do reino, para que as trevas, seja onde ela estiver, não suporte a presença da luz. Em nome de Jesus, os que creem, digam amém. Olha só, gente, quando Jesus está trabalhando, sempre produz impacto. O trabalho de Jesus, e eu gosto dessa expressão, trabalho de Jesus, porque Jesus mesmo disse: o meu Pai trabalha até hoje, por isso eu trabalho também. Jesus é um trabalhador, e Ele chama para o seu reino trabalhadores. Ele mesmo disse: a seara, a colheita é grande, e os trabalhadores são poucos. Jesus chamou o seu Pai de trabalhador. Jesus mesmo era um trabalhador do reino. A propósito, trabalhar na palavra é trabalho. Trabalhar pregando a Bíblia é trabalho. E é um trabalho que é feito aqui na terra. E Jesus trabalhava pregando o reino. E chamou pessoas para trabalharem como pregadores do reino. A Bíblia fala que Jesus era um pregador do reino. E Jesus também chamou os apóstolos para serem anunciadores do reino. Ele dizia para eles: vocês devem anunciar o reino. E eu gosto desta expressão porque o diabo também tem um reino. E o diabo está trabalhando para conquistar as almas dos homens. Por isso Jesus diz que o Pai trabalha e que Ele trabalha e Ele está convocando trabalhadores para a seara, para os campos do reino, para os campos do mundo. E eu gosto da expressão que Jesus pregava o reino, e os apóstolos são pregadores do reino, e nós, pastores, somos pregadores do reino. Eu gosto disso, apesar de que nem todo pregador prega o reino. Mas a ideia do reino traz consigo o conceito, a verdade, de que existem dois reinos que as pessoas estão neles. Tem muita gente fazendo parte do reino das trevas, estão na escuridão. Assim como este sujeito, eu não sei se era homem ou mulher, lendo o texto parece que era um homem, mas eu não sei ao certo. E esse texto começa de maneira diferente de todos os outros versículos da Bíblia. Ele não anuncia, e Jesus tendo ido para tal lugar, não. Encontrou um endemoniado, não. O texto começa dizendo: Jesus estava expulsando. É engraçado porque
alguém estava observando e depois escreveu isso, sem Jesus perceber. Jesus estava expulsando, Jesus estava trabalhando. E ele expulsou um demônio que era, segundo esse texto, mudo. E quando Jesus expulsou o demônio, o sujeito que tinha o demônio no corpo dele também falou. O demônio era mudo e trouxe isso para o corpo da pessoa e tornou a pessoa muda. Sei lá quanto tempo ela vivia daquele jeito. E quando as pessoas começaram a questionar Jesus por causa de expulsar um demônio que era mudo, Jesus disse que ele expulsa os demônios pelo dedo de Deus, e se ele expulsa os demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. É tão maravilhoso isso, porque os demônios, eles têm livre acesso para atrapalhar a vida, para causar mudez, para causar paralisia, para causar doença, para causar problemas, para causar desgaste de relacionamento, para causar intrigas, brigas, para causar pecado, para causar destruição, miséria na vida dos seres humanos. O texto fala claro que o demônio era mudo e Jesus expulsou e o mudo falou. Não foi o demônio que falou, foi o mudo. O demônio só estava na vida dele causando mudez. Quantos e quantos demônios das trevas estão passeando por este mundo de maneira invisível, e a gente fica achando que tudo que existe é aquilo que eu posso tocar, é aquilo que eu posso ver, é aquilo que eu posso ouvir, aquilo que eu posso sentir. E a gente se esquece que existe um mundo invisível, existe uma guerra, existe uma disputa, e o que está em jogo é a alma dos homens. E não tem uma terceira opção. Ou as pessoas fazem parte do reino das trevas, e no reino das trevas os demônios fazem com as pessoas o que eles querem. Atrapalham, causam miséria, morte, destruição, angústia, medo, doenças. E aqui o texto deixa claro que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, expulsou o demônio e o mudo falou. Existem coisas acontecendo na vida das pessoas, muitas pessoas, que não se resolve com medicina. Existem muitas coisas acontecendo ao seu redor, que não se resolve com psicologia. Existem muitas coisas acontecendo nesta terra de Deus, que não se resolve com medicamento. Tem muitas coisas invisíveis acontecendo neste planeta, no Brasil e fora do Brasil, que não se resolve com aconselhamento. Tem muitas coisas acontecendo na vida financeira de muitas pessoas que não se resolve com um curso do Tiago Nigro, nem do Tiago Brunet. Porque são demônios que estão causando problemas, assim como esse demônio fazia o mudo não falar, ou melhor, era mudo ou era surdo? Mudo. Assim como esse demônio fazia o cara não falar, ou a pessoa não falar, tem muita gente vivendo intrigas e briga conjugal, achando que tem que e precisa de terapia conjugal. E tem muitas situações. Eu não estou dizendo que 100% das coisas são de demônios. Isso também não é verdade. Tem muita coisa que a gente mesmo causa na vida da gente. Tem muita coisa que nós somos os responsáveis, diretos. E depois a gente joga nas costas do diabo.
Mas tem muitas coisas que o diabo e seus demônios e o reino das trevas estão atuando na vida das pessoas, incluindo doenças, inclui mudez, surdez, inclui cegueira, perda de visão, inclui dores que impede você de viver a vida de uma maneira mais eficiente. Nós não podemos, como Igreja de Jesus, como pessoas que creem na Bíblia, ou você que está aqui pela primeira vez, ou segunda vez, ou 10ª vez, não importa, e você lidar com as coisas de maneira muito científica. Não lide com a vida e com seus problemas e com as circunstâncias da sua vida de maneira só terrena, humana. Existem muita coisa acontecendo entre o céu e a terra e que são invisíveis aos olhos nus. E Jesus chega dizendo: olha, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque chegou o reino de Deus sobre vós. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque o reino de Deus expulsa o reino das trevas. Não é ao contrário, não é ao contrário. O reino das trevas ganha um terreno sobre o reino da luz. Não. E isso é tão verdade que até na ciência virou verdade. Toda vez que você entrar num quarto escuro e tiver um interruptor, e você apertar o interruptor, a treva vai ter que sair e a luz vai ter que brilhar. Desde que o mundo é mundo, a noite cai e fica tudo escuro à noite. Mas quando o sol se levanta, a noite tem que ir embora. Por quê? Porque quem é o autor da luz e do reino da luz é o nosso Pai. E todas as vezes que o nosso Pai age, trabalha e se levanta, as trevas têm que ir embora. É verdade na sua casa, é verdade na minha, é verdade no seu trabalho, é verdade na rua, é verdade no restaurante, é verdade na história, é verdade na constelação. Toda vez que a escuridão impera e alguém acende a luz, a escuridão tem que ir embora. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje nós começamos uma série de oração e unção, confiando de que Deus vai acender a luz na sua vida. Tem muitas coisas às vezes que ficam em trevas. Treva, escuridão, é coisa do diabo. Eu não estou dizendo que a escuridão do dia, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que existem coisas na vida da gente que às vezes só será curada quando vem luz. Se é que você me entende. A escuridão e esconder coisas nunca traz solução. Esconder coisas sempre trará problema. E se nós queremos ser vitoriosos, nós precisamos deixar Deus acender a luz na nossa vida para que venha cura, para que venha solução, para que as coisas mudem, para que as coisas andem. Jesus estava trabalhando, expulsando um demônio, e ele diz que expulsou o demônio pelo dedo de Deus. Eu não sei por que isso está escrito aqui, mas me permita rir. E a hora que eu explicar, eu quero que você ria junto. Porque o diabo, ele usa todo o seu poder para causar impacto ruim na vida das pessoas. Ele usa tudo que tem, tudo que tem. Todo o arsenal do mal é usado para destruir o ser humano. E Jesus chega dizendo assim: se eu expulso os demônios pelo dedo, pode juntar todo o poder bélico das trevas, pode juntar todo o exército das trevas na vida de quem quer que seja. Quando Deus levanta um
dedo, as trevas vão desaparecer. Deus só precisa de um dedo para libertar você. Veja o poder do Deus em que você pode confiar. Veja a autoridade desse Jesus. Nunca se ouviu na história, antes de Cristo, alguém que tivesse o poder de expulsar as trevas com um dedo. Mas Jesus é a autoridade máxima. E você veio aqui para adorar Ele. Você veio aqui para buscar a Ele. E eu oro para que você fique firme com Jesus, porque Ele é a autoridade máxima na sua vida. Se você permitir que Deus toque a sua vida com um dedo, é por isso que a mulher com fluxo de sangue, ela entendeu pela fé. Ela disse: se eu tocar, não precisa nem ser nele, se eu tocar na beiradinha da roupa dele, eu vou ficar curada. E ela foi, tocou na beiradinha da roupa, e a beiradinha da roupa de Jesus foi suficiente para curar um fluxo de sangue de mais de 12 anos. Por quê? Porque o nosso Cristo vive e é a autoridade máxima. Por isso Jesus chega dizendo: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. É um reino de luz. Não é um reino de mudez. É um reino onde as pessoas falam. Onde as pessoas abrem a boca. Não é um reino de cegueira. Por isso que Jesus abria os olhos dos cegos. Porque no reino não vai ter cego. O reino de Deus chegou e Jesus está dando provas o tempo todo de que o reino está aí. Ele continua abrindo os olhos do cego. Ele continua vendo. Por que Jesus ressuscitou? Ele poderia ter morrido e ir embora, não podia? Não, mas ele ressuscita para provar que o poder dele é maior que tudo. Ele tem poder de ressurreição. Nem a morte é capaz de vencer a vida de Jesus. Agora, sabe, esse texto que Jesus está expulsando um demônio e trabalhando no reino, ele nos desafia. E desafia você a 3 coisas: a fazer escolhas. Eu e você, quando estamos em ambiente onde Jesus está trabalhando, escute só, meu irmão, escute só, minha irmã, e você aqui no vídeo, Jesus está aqui nessa casa trabalhando, agorinha. Toda vez que nós nos reunimos em santidade e verdade, no nome de Jesus, Ele está no nosso meio. Eu estava aqui orando e adorando a Deus junto com a minha irmã Karen e a minha querida Bia, no louvor, e eu dizia: Senhor, o Senhor, segundo a minha Bíblia, o Senhor recebia convites para ir em tantos lugares. E o Senhor ia. Se você virar aí a Bíblia em Lucas 11, no verso 37, você vai ver Jesus recebendo um convite para ir num lugar. Diz assim o texto: estando ele ainda falando, rogou-lhe o fariseu que fosse jantar com ele em sua casa. Jesus recebeu um convite para ir jantar com o fariseu na casa dele. E o texto diz que Jesus aceitou. Jesus sempre aceitava convites para ir em alguns lugares. Ele ia nas casas, ele ia nas sinagogas, ele ia onde ele era convidado. Ele ia nos palácios quando era convidado, se bem que não era um lugar comum para ele ir, mas ele ia se fosse convidado. Você acha mesmo que quando a gente se reúne aqui e a gente diz: Senhor, esteja aqui agora operando na nossa vida, você acha que Ele não vai aceitar esse convite? Certeza, Ele está aqui nessa manhã. Certeza. E quando Jesus está em um lugar, Ele está para trabalhar. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho.
E o trabalho de Jesus é expulsar as trevas, é curar os enfermos, é trazer nova vida, é ressuscitar os mortos, é trazer alegria onde há tristeza, conserto onde está quebrado, perdão onde há culpa, vida onde há morte, sorriso onde há lágrimas, sentido onde há sensação de que minha vida não tem sentido. Jesus veio para trazer sentido, e Ele está aqui com certeza nessa manhã para fazer tudo isso na minha e na sua vida. Só que você precisa fazer uma escolha. Você está diante de uma escolha. E todas as vezes que você estiver num ambiente como esse, onde a palavra de Deus é pregada, você está diante de uma oportunidade de fazer uma escolha. O texto diz que Jesus estava expulsando um demônio. E quando ele expulsou o demônio, o mudo falou. E logo na sequência, diz o texto da Bíblia que você leu comigo, que as multidões se maravilhavam. Era um grupo de pessoas que quando está num ambiente como esse, onde Jesus está sendo pregado, onde a palavra de Deus está sendo pregada, é um grupo de gente, é um tipo de coração, é um tipo de mente, é um tipo de ouvido, é um tipo de atitude interior que se alegra. Agorinha mesmo, tem várias pessoas que estão me ouvindo pregar e se alegram com o que estão ouvindo. Esse tipo de gente é o tipo de coração, é o tipo de mente, é o tipo de ouvido que vai voltar para casa com milagres carregando nas suas mãos. Porque é o tipo de pessoa que se maravilha. E o texto diz que quando o demônio saiu e o mudo falou, as multidões se maravilhavam. No meio de um grupo de gente, sempre tem pessoas que se maravilham ao ouvir a palavra. Que bênção é poder estar aqui, que bênção é poder ouvir esta palavra. Senhor, o Senhor está falando comigo hoje, aqui e agora. Que maravilha é poder ouvir essa pregação nessa manhã de domingo. E tem gente que é assim, tem gente que é positiva, tem gente que é cheia de fé, tem gente que é otimista, tem gente que fica esperando algo bom e quando vê algo bom, ela agarra. Quando ela ouve uma palavra boa, ela agarra com fé, com maravilha, com alegria. E você, que está aqui nessa manhã, como é que você está recebendo essa palavra? Como é que sua mente está recebendo essa palavra? Como é que seu coração está recebendo essa palavra? A mesma oportunidade que o mudo tinha, você está tendo. Porque a igreja não se trata de pregadores. A igreja não se trata de apóstolos. A igreja não se trata de profetas. A igreja não se trata de missionários. A igreja não se trata de mestres. A igreja não se trata de evangelista, ou melhor, evangelistas. A igreja não se trata de pessoas que têm dons de curar. A igreja não se trata de pessoas que profetizam. A igreja se trata sobre Jesus. Ele é o centro da mensagem, Ele é o centro da igreja, Ele é o centro do nosso culto nessa manhã. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com quem eu prego. Eu não estou aqui, nem nós estamos querendo ser um lugar onde as pessoas se reúnem para ouvir as palestras do pastor Douglas. Não, o nosso objetivo aqui é sermos uma igreja de Jesus Cristo, que ouve a voz de Cristo, que segue a Cristo, e que recebe das mãos de Cristo milagres extraordinários, porque creem nele.
E eu espero que enquanto eu prego, você se alegre. Eu espero que enquanto eu prego, você se entusiasme. Eu espero que enquanto eu prego, você cresça em fé dentro do seu coração, que você se maravilhe, que você desenvolva uma sensação positiva e uma expectativa de que algo bom vai acontecer com você nessa manhã. Eu espero isso. Toda vez que eu venho aqui pregar, toda vez que eu preparo uma mensagem, toda vez eu espero que você saia daqui tocado pelo Mestre da vida, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, porque é sobre Ele que eu prego. Não fique tão maravilhada ou maravilhado com a minha pregação, mas sobre quem eu prego. Porque eu prego Jesus, o Cristo, o prometido, o Filho de Deus, que morreu na cruz para te salvar, que derramou sangue para te perdoar, mas ressuscitou para garantir que você vai para o céu. E se seu coração crer, você vai. Então você precisa fazer a escolha se você vai fazer parte desse grupo positivo. Será que você vai fazer parte desse grupo positivo de pessoas que quando vêm os milagres se maravilham? Será que você faz parte desse grupo de pessoas? Ou você já abandonou esse grupo de gente? Será que você, por algum motivo, abandonou o grupo das pessoas que se maravilham com a palavra e com os milagres de Jesus? Será que você já virou as costas dentro do seu coração? Por alguns motivos seus, você virou as costas para Jesus e deixou de se maravilhar com a palavra dele, de se entusiasmar com a palavra dele, de receber a palavra com fé otimista e positiva no coração. Será que você já é crente há tempo demais, que tudo já ficou tão comum? Eu já ouvi tantas pregações que para mim eu já nem... dormiu, esfriou. Que Deus incendeie seu coração nessa manhã e você volte a arder de esperança, volte a arder em fé, volte a esperar milagres, volte a crer em ressurreição, porque Jesus está na casa. Volte a crer, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Deus vai te iluminar. Não deixe o seu coração morrer. Não deixe a sua fé esfriar, faça parte do grupo que se maravilha. Mas tinha um outro grupo aqui. Tinha um grupo, diz a Bíblia, Jesus expulsando o demônio, e o mudo falou, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns dentre eles diziam, ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. É triste, mas no meio daquele grupo sempre tinha gente para criticar. É impressionante como no mesmo grupo tem gente que se maravilha, mas tem gente que zomba. É impressionante que no mesmo grupo, e não importa o tamanho do grupo, sempre tem gente que vai zombar. Que Deus tenha misericórdia, eu falo isso com pesar no meu coração, eu falo isso com esperança, eu falo isso com oração, eu falo isso com misericórdia, pedindo que Deus mude o coração de gente que vem para lugares como esse, ouvir a palavra e ficam criticando. Porque quem perde não sou eu, nem a Igreja de Cristo, nem a Igreja Apex. Quem perde é quem critica. Quem vai perder o melhor da festa de Deus é quem zomba, não é quem é zombado. Quem é zombado em nome de Jesus, disse Jesus, que deve se alegrar. Você deve se alegrar quando alguém zombar de você, porque você está andando na justiça, porque você está andando na verdade, porque você anda na palavra. Você deve se alegrar. Mas aqueles que zombam vão perder. Então eu fico pesaroso no meu coração quando as pessoas vêm para o culto com um espírito crítico, com um espírito de menosprezo, com espírito de zombar, de procurar defeitos,
Quem fica perdendo tempo procurando defeito, vai embora sem milagres. Quem fica perdendo tempo ouvindo a palavra e criticando na mente, olha isso, olha aquilo, olha a cadeira, olha o teto, olha a caixa de som, olha a flor, olha a planta, olha o piso, não tem púlpito, não tem banda, o pastor não usa gravata. Ele fala alto, ele fala baixo. A cadeira é dura, a cadeira é macia. Enquanto a gente perde tempo zombando, criticando e debochando, é você que está perdendo, irmão. E eu não sei se tem alguém aqui assim, mas eu preciso pregar a palavra. Saia desse grupo, esse grupo não vai fazer bem. Saia desse coração, saia dessa mente, que vem o espírito de ressurreição sobre a sua vida. Espírito de vida, espírito de paz, de fé, de esperança. Não espírito crítico, espírito otimista. Um espírito que recebe, que se maravilha. Porque se você receber a minha palavra nessa manhã, como palavra de Deus, ela vai operar na sua vida como palavra de Deus. Se você receber a minha pregação como voz de um profeta, você vai receber recompensa de profeta, porque é uma promessa sobre os pregadores e pastores, aqueles que são santos, aqueles que estão comprometidos com a verdade. Quem vos recebe a mim, recebe. Quem recebe a sua palavra como profecia, receberá recompensa de profeta. E eu oro para que Deus te dê nessa manhã recompensa de profeta. Nós vamos orar e ungir você já já. Eu estou só encorajando você a ficar com o espírito certo. Eu só estou te encorajando a ficar com a mente correta. Já vamos orar, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, a unção já está pronta. Terceira coisa que você precisa escolher é como você encara e vê tudo. Cuidado com a forma como você enxerga tudo. Esses seus olhinhos, às vezes, são um problema. Dá uma piscadinha assim, ó. Você sabe por que Jesus disse assim? Ele disse assim, olha, se o teu olho te faz tropeçar, arranca e lança fora. Porque melhor é que você entre na vida caolho do que tendo 2 olhos e ir para o inferno. O que Jesus está dizendo aí é exatamente isso. Ele está dizendo, olha, às vezes a forma como a gente enxerga tudo é um problema. A gente olha para alguém e julga. Acha que ela é falsa, acha que ela é crítica, acha que ela não sei o que, ela é metida, nem conhece. Só porque olhou. Cuidado com a forma como você enxerga as coisas ao seu redor. E Jesus disse isso. Disse, olha, veja bem como você enxerga. Ele está dizendo aqui no versículo de número 33, no mesmo texto, é a sequência, ele diz, ninguém acendendo uma candeia a põe em lugar oculto, nem debaixo de uma vasilha, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. A lamparina do corpo é o olho. Como você olha, você vai ter luz ou treva. Pisca comigo. A forma como você usa essas 2 coisas milagrosas que você tem aí no seu rostinho, a forma como você usa isso, vai determinar se a sua vida tem treva ou luz. E as pessoas olharam para Jesus e viram ele expulsando um demônio e disseram, ele expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios. O cara está fazendo bem e eles escolheram enxergar o mal. Sai desse grupo, gente. Para de andar com gente que vê mal em tudo. Para de andar com gente que só enxerga o mal, só enxerga o negativo, só enxerga o crítico, só enxerga o defeito. Cuidado com isso. E se você é assim, cuidado com você mesma. Cuidado com você mesmo. Mude a sua mente, mude seu coração. Deixa Jesus operar na sua vida nessa manhã, para que os seus olhos ilumine e tragam luz para tudo que você é e tudo que você faz. Os olhos, disse Jesus, são a candeia do seu corpo. Não adianta ficar
procurando culpado. Culpado é meu pai, minha mãe, minha sogra, meu tio, meu filho, meu pastor, meu líder, meu patrão. Ninguém é culpado. Culpado é como você enxerga tudo. Um exemplo para fechar. Como é que você olharia para alguém que está jogado num poço, sem ninguém, esquecido, jogado no poço mesmo, sem roupa, sem comida, sem bebida, sem nada, e ele não tem jeito de sair dali? Como é que você enxergaria essa pessoa dentro de um poço? Toda suja, fedida, há dias. Como você enxergaria esse sujeito no poço? Muitos de nós passariam no poço e iam embora. Mas Deus não fez isso. Deus olhou para o poço. Talvez se a gente olhasse para o poço, ia ver um sujeito fedido. Um sujeito sujo. Um sujeito que não vai para lugar nenhum na vida, está no poço. E o poço pode ser figurado, pode ser de verdade. A gente às vezes olha para as situações e para as pessoas e fala, aquela lá já era. Dessa situação não sai mais nada. Mas Deus não, Deus passou no poço, olhou, onde muita gente via um sujeito fedido e que não ia dar em nada. Deus olhou e disse, ele vai ser governador do Egito. A propósito, o sujeito no poço é José. E ele de verdade se tornou governador do Egito. Largado e esquecido no poço, fedido e lameado. Mas onde havia fedor e lama, Jesus nos lava com seu sangue e nos faz assentar entre os príncipes do seu povo. Eu quero que você reúna sua fé no seu coração. E se houver doenças na sua vida financeira, doenças na sua vida familiar, doenças no seu casamento, doenças na sua alma, doença no seu corpo físico, quero que você reúna a fé, porque nós vamos ungir você agora, em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Amém. Obrigado, Maria. Feche seus olhos.